responder. Ó, eu vou falar os 11 tópicos do meu checklist e aí vocês me falam o que vocês acham. Tá bom? Primeira coisa, e claro que assim, isso daqui é o que eu busco, desejo, amo. Não necessariamente a pessoa precisa passar em todos, né? Mas é o que eu acredito, tá? Primeiro, ter estudado o nosso negócio antes da entrevista. Importante. Estar preparado e confiante. Isso é o básico. Check. Faz sentido pra vocês? Lógico, Check. com certeza. Segundo ponto, ser gente boa. Se vamos passar boa parte da vida juntos, é bom que sejam momentos agradáveis. Check. Eu concordo. O ponto é que gente boa pra você talvez seja diferente do gente boa pra outra. Então cada um tem o Perfeito. seu conceito de Sim. gente boa. Então guardado Perfeito. esse aspecto, É, vamos lá. mas- Tem que bater o santo com você, como a gente fala no interior. Porque assim, se eu vou contratar, Tem que bater tem o que ser santo. gente boa pra mim. É, exato. Bater o É. santo contigo. perfeito. Isso eu acredito. Tem que dar química. Tem da química. Perfeito. Terceiro, ter conhecimento para agregar e não apenas um diploma para me mostrar. Perfeito. Treinamento não é garantia de conhecimento, conhecimento não é garantia de resultado. Perfeito. Isso aí eu devo errar, porque Cara, eu diploma eu olho. máquina, né? É uma- Máquina de frase. Essa Mas daí já tinha muito ouvido bom. já. Essa foi Caraca, muito boa. velho. Essa foi muito boa. Quarto ponto, ter grit. Nunca conheci alguém bem sucedido sem garra. Isso é real. Isso é muito importante. Fundamental. Pra mim é fundamental contratar alguém pra minha área. É o cara ter um brilho no olhar, um entusiasmo. Cara, na eu entrevista. contratei a Ju, que hoje tá no seu time, porque ela tinha uma energia Ah, muito é boa. verdade. É verdade. Eu falei pra Eu ele, tenho um cara, contraponto. tem Eu entrevistei boa. ela também. Eu também tenho um contraponto aqui. É? Qual é o contraponto de vocês? Cara, eu não sei se. Talvez, Baza, me corrija aí se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, mas que são opiniões, né? tem grande parte da empresa que às vezes é importante que ele seja um doer, um bom uma pessoa que executa bem. Uhum. Eu vejo assim, eu tive grandes profissionais que trabalharam comigo, que tinham missões muito técnicas e que os caras não tinham o grit ali, mas eram excelentes profissionais. Então acho que depende um pouco da função. Acho que a nossa cultura, o grit é muito forte. Tem muito a ver com a cultura isso também. Mas eu vejo um pouco disso. Assim, eu não deixaria de contratar uma pessoa porque eu não pesquei um grit. Mas, cara, você tá entrevistando a pessoa ela é incrível, manja tudo, gente fina e tal, mas ela tá tipo assim, ó. Ah, não, Ela tá assim, ó. Ó, mas não, vamos top, dividir. Não, tamo junto. mas eu Ah, entendo. Não, mas vamos cara, dividir incrível. os pontos Pô, aqui, ó. cara, Boa! Mas entendi o vamos fazer Janotto. alguém que tá largadão assim, Não, mas cara. entendi o Janotto, porque A pessoa vamos... tem que estar assim pra frente, Vamos supor, tal, porrada, Vamos supor, entendeu? se for o cara pra cuidar da gravação do Diffing Class. Tem que ter porrada. Tem que ser um cara bom. Tem que Agora, ser se for o porrada. cara pra ficar o dia inteiro lá, No Excelzinho, não dá pra ele ficar gritando. Tem que ter porrada também. esse cara eu já prefiro Vai que ele fique incomodar, lá. vai É incomodar. bom, esse cara é bom ficar lá o dia inteiro. Fica bom assim, ó, quietão. Quietão, Pra trásão suave, aqui assim, suave. ó. Na Meu, manha. Meu, Pá, Ah. pans, assim. se ele não Tem- encher tem o um- saco, tem um fizer cara- bom trabalho, Tem um tá cara, ótimo. tem um cara no financeiro que ele tá Manda de boa no Excel dele lá, vendo todos os números. É. Ele é uma porrada O interna. perturba financeiro ninguém. é grit absurdo. Mas é um grit interno, assim, que é difícil de É. identificar. Não, o grit É não é ficar gritando. Faz É, bons o dois grit não é pontos aí. ficar- O meu ponto é esse. Grit É só a gente interno. tomar cuidado, porque existem pessoas introspectivas que você não vai ver isso de forma Boa. explícita. É, isso que eu tô falando. E aí ele, dentro dele, ele vai e age. E eu acho que também é dividir a vontade de fazer o job e a vontade de querer crescer. Tem gente que só quer fazer o job e tá tudo bem, desde que a ambição esteja casada com a entrega. Porque a pior coisa que tem é aquela pessoa que quer crescer, mas não entrega. Aí tá errado também. Então acho que aí tem esse equilíbrio aí. Aí Mas- é um sanguessuga. Mas a pessoa tem que querer. Isso Não, eu tô perfeito. contigo. Não, perfeito. Então vamos alinhar aqui o querer. Porque às vezes Pode tem ser. o... sei lá. O Janotto, por faz. exemplo, é um cara mó sereno. Não, ele assim, falou mó- pode mó ser agora. tranquilo. É. Ele falou, pode ser. Pode O ser Janotto qualquer já acabou coisa. de destruir o grit dele. O Janotto Ah, é pode qualquer ser, coisa, sei lá, pode ser. Não, mas inclusive é um ponto que as pessoas sentem isso em mim, porque eu tenho uma energia interna muito forte, mas eu sou mais tranquilão, sou É, mais quietão. é. Eu sou um cara compositor. Músico. Mas eu você é sou- grit forte. eu Você sou é muito grit. É. Tamo junto. Obrigado por reconhecerem meu grit. Quinto ponto. Não ser um vendedor de horas. A pessoa certa sabe que o que importa é o resultado e não as horas trabalhadas. Total. Sim. Assim, ó, o que eu quero dizer com isso? E às vezes eu passo uma mensagem que pode ser confundida. Eu não quero uma pessoa que ela não ache que trabalhar muito é bom. Aliás, é ruim. Eu quero que a pessoa ache que trabalhar muitas horas é bom, mas que ela entenda que a prioridade é o resultado. Entendeu? Então, assim, é isso que eu busco. Uma pessoa que entende que o que importa é resultado. É isso que eu busco. Eu acho que é uma coisa que não é a hora, né? Não é o relógio, né? Que tá É. determinando quanto Mas- você trabalha ou não. Mas a pessoa, ela precisa entender que geralmente tem uma relação. Tem uma correlação. Eu acho que É. também tem a ver com o momento, eu acho que do, é mais do o cargo. momento. O momento do cargo também. Perfeito. É porque, tipo assim, um cara que tá começando agora,
querer sair 4 horas da tarde, sexta-feira, porque tem uma praia pra ir, é uma coisa. Porque, Agora, por exemplo, agora o cara que tem, sei lá, Isso é 10 anos difícil de... pra mim. Isso é difícil pra mim, sabe? Mas o cara que tem 10 Não, anos de mas a gente empresa, não tá tá- junto Ah, com isso dói você. pra ir pra Não. praia. Não, mas é o que a gente tá, por exemplo, eu e o Kaique, a gente não fica Esse mais novo mundo. a quantidade de horas que a gente ficava lá no começo, quando era só a gente. É. Mas porque hoje as É que você tá pequenas... acomodado já, né? As pe- Porque hoje as pequenas atividades que a gente faz já tem um grande impacto. E hoje hoje a gente consegue trabalhar também, por exemplo, pô, eu tô de casa, tô respondendo, tô não sei o que lá, eu não preciso ficar necessariamente dentro do escritório por hora. Isso eu acho que é um pouco do momento também. Ah, entendi. É cargo de Não, confiança. cara, tem gente que é muita desculpa. Acho que Eu acho eu só acho difícil pescar esse, É tipo, difícil, esse viu? tipo de atitude Ah, numa o entrevista, Thiago numa não dá, checklist tá? de entrevista. Eu acho que talvez isso é o tempo que... Você pesca, você vai quando o conhecer. cara pergunta o horário. O cara perguntou hora, você Vocês pesca chegam na que hora. horas? na hora. Aí eu já falo, meu... Não, deve ser 10 horas, não dá pra chegar antes disso. Antes das 10 não tem como. não dá. Só, não, tá tranquilo. cara, Quando o cara fica Vai muito perguntando do o alinhamento horário. da empresa, Tem da cultura da um- empresa. que é muito do que o Baza falou na entrevista. Ele falou, cara, ó, que ele fala do don'ts ali, tipo, não, cara, se não for assim, não, se não for 10 da manhã. É que acho que a gente... É um filtro de maluco. Tem que ter um gente filtro é de chato, maluco. a Depois a gente gente fala é. disso. Tem um- Tem um filtro do maluco. Eu que fui você mal- fala é o assim, 12 cara, aqui, eu não dá. É. Ó, ser humilde. Pior do que não saber de nada é acreditar que se sabe de tudo. Isso aí eu aprendi. Espírito Eu de aprendi. aprendiz sempre. É. Espírito de aprendiz sempre. Não dá pra ter alguém que acha que já sabe tudo e que não precisa aprender mais. Definitivamente. Aliás, ter relacionamento com pessoas assim, em qualquer nível, não precisa ser só profissional, é difícil. Total. E é difícil crescer se você não tem humildade, porque para você crescer, geralmente exige-se um conhecimento, né? E você só vai adquirir conhecimento se você é humilde o suficiente para saber que você não sabe tudo. Porque se você achar que sabe tudo, você não vai atrás de novo conhecimento e nem vai ser aberto a novas opiniões. Mas não é uma bela armadilha isso, né? Porque quando você faz muita coisa, você já teve muito resultado, é fácil você cair nisso. né? Especialmente quando tem muita gente ao seu redor falando que você é muito bom em É alguma fácil, coisa. é bem fácil você cair nessa daí que você já sabe tudo, que você é fodão. Fácil. É verdade, cara. É verdade. Aí, sétimo. Esse aqui é um ponto semi-polêmico. Semi-polêmico. É que ainda não é o polêmico, mas é semi-polêmico. Tá. Pra mim é o seguinte, ó. Ter tido alguma grande vitória na vida. A autoconfiança muda completamente depois de com grandes certeza. conquistas. Como, mas me fale mais. Eu não tenho assim. grandes entendi. conquistas, mas eu tenho uma autoconfiança que já por si só me ajudou muito na minha vida profissional, com certeza. É que o que eu quero dizer com isso, assim, eu ó, achar que eu consigo e posso fazer, me ajudou mesmo eu não sabendo Eu não, fazer. entendi, eu não entendi muito bem. Essa você não ia entender. Eu ia falar, é que era uma pula. pessoa com uma cabeça de vencedor, Tá. tá? Uma pessoa que já experienciou alguma vitória, não importa quantos fracassos ela teve, ela sabe para onde ela deve ir. Em direção à vitória, em direção à conquista, crescimento, ela já experienciou isso. Quem teve uma grande vitória, geralmente perdeu muito mais que ganhou, entendeu? Então eu busco alguém que já ganhou. Não precisa ser, às vezes, um grande resultado profissional. Pode ser assim, eu ganhei o Interclasses. Eu fiz não sei o que lá. Entendi. Sei lá, eu lembro quando eu consegui vender um bolinho, quando eu tinha não sei quantos anos. O cara assim. não vai meter essa na Entendeu? entrevista, eu vendi um bolinho. Não, se o cara é um estagiário, cara. Ah, tá. Pô, não sei, depende do nível da pessoa. Então, assim, claro que não é assim, se o cara não teve uma grande vitória, não tá contratado. Não é isso. É Posso que se ele traduzir, talvez, tiver... de uma forma, precisa ter sede de vencer. É isso. perfeito. Legal. Porque muitas vezes a pessoa que tá só tendo derrota, ela vem com uma revanche, com um sentimento de falar, agora eu quero, me dá uma Boa. oportunidade, vem mordendo a mesa. E essa pessoa talvez seja uma Perfeito. energia E fantástica. às vezes o cara tem uma energia de dementador também, né? De tirar a felicidade do lugar. Você não quer um cara desse na sua empresa. né? Tem esse cara também. Eu não Que quero. loucura, hein, cara. Isso dá e suga de um Suga. jeito. Suga mesmo. O cara Tirando passa, uma- assim, começa a ficar frio, você fala, meu Suga Deus, mesmo. ligaram a conta. Mas acho que o Jorge tá Às vezes, passando. tirando uma pessoa, duas já resolve. A sede de vencer, acho que ela tá muito atrelada a esse grit, né, que a gente falou, né? Sim. Essa faísca. Então a gente sente. E aí tem o outro semi-polêmico, que é ter tido alguma grande derrota na vida. Né? E assumir a responsabilidade por essa derrota. Já tive. Porque a grande derrota, tal. Tá, e por que isso aconteceu? Ah, por causa de não sei quem. Não, Isso daqui pra mim é quase que um risco na hora. fui Tá? responsável. Quando uma grande derrota ela não é assumida, pra mim isso daqui é quase que claro que existe exceção, mas é quase que um risco na hora. Quando a pessoa assume a grande derrota, pra mim é quase que um cara tá dentro. Entendeu? A pessoa que assume erro, ela vai fazer isso dentro do negócio. Eu Vai- adoro isso. Pô, cara. O que eu vejo é que, É um eu brinco ownership. que currículo hoje parece lápide de cemitério. Você já viu uma lápide de cemitério que fala que alguém é mal?
Aqui morrer um sacana devendo pro cunhado. Não, é só exemplo de seres humanos na lápide cemitério. A mesma coisa é Sempre. currículo, só tem coisa boa. É. E eu, particularmente, sempre brinco. No jornal também, né? Nunca morre. Esse cara é um filho da puta, mas pô, que pena que ele morreu, né? Sempre morre o cara aqui. Né? E eu, particularmente, não quero contratar alguém que só acertou, porque ele vai vir errar na minha empresa. Eu quero alguém de preferência que errou, aprendeu e não me deixa errar nisso. Então, acho que esse é um grande ponto aí que talvez esbarra com o que a gente vai falar de vulnerabilidade também, de você estar aberto aqui. Pô, não tem mais espaço para super-herói, super-heroína no mercado. Real. Mas só uma pergunta rápida. Tá. Você já encontrou um currículo com derrotas? O currículo Descrita. não, mas a entrevista sim. A entrevista na hora que entrevista, você sim. colocar. Esse é o Eu grande fiquei ponto. curioso. Tipo, porque- não me lembro de ter porque- pego um que a porque pessoa o falou, LinkedIn- sabe? São os prêmios, né? O LinkedIn, você olha e fala, cara, se esse cara, por tudo isso, ele é incrível. Esse cara é maravilhoso. Eu vou- O seu LinkedIn tá Mas atualizado? isso é pra tudo, né? Cara, eu tô como produtor e editor do Primo Rico. É bom, isso é uma boa pergunta, né? Depois pras eu vejo pessoas no do banco de time. dados da Michael Page e te falo. Cara, você podia, inclusive, você podia falar, companhia, grupo primo, excluir. Pode excluir todo mundo. Eu gostaria de saber como eu tô no banco de dados da Michael Page. Acho que eu nem sei Será que mais esse banco de aparece, dados. Loucura, né? Quantos currículos vocês têm no banco de dados? Hoje beira 2 milhões. Então, Ah, assim, você imagina pouco caramba, mais de velho. 22 anos aí que você vai efetivamente conversando com muita gente, você coloca 6 mil por mês, então você vai capturando muito currículo. Claro que se a gente não consegue dar atenção para todo mundo, infelizmente o número de currículos recebidos é muito maior do que a gente consegue efetivamente fazer de entrevistas. Cara, acho que a última vez que eu atualizei o meu currículo foi em 2017. Foi a última vez que eu precisei, que foi pra entrar no estágio da Rico. Depois disso, tipo, eu nem sei como formata um currículo Cara, hoje as em dia. pessoas fazem currículo hoje? Ou não pegam direto do LinkedIn? Não, o currículo, não, de certa forma o currículo ainda existe, você manda em formato PDF ou doc, mas eu costumo dizer que o currículo, na verdade, é o trailer do filme que as pessoas vão querer assistir. Porque você vê ali o trailer, você fala, vou assistir. Assistir é chamar para entrevista. Então, para mim, o grande aspecto, se você for pensar, é a evolução do 660, 660 para você ser entrevistado. O que, que é isso? Alguém bate o olho no seu currículo, e aí talvez o Thiago vai lembrar disso da época dele. Basicamente, você tem 6 segundos, que bate o olho aqui nos pontos chaves e fala, legal, essa pessoa parece fazer sentido, então eu vou dedicar mais 60 segundos para ler o currículo com calma. A partir do momento que eu li 60 segundos, fez sentido, eu vou ligar para a pessoa e tentar, em 6 minutos, fazer as perguntas do que eu não encontrei no currículo. Se eu gostei da pessoa, a partir daí eu vou dedicar 60 minutos para entrevistá-la. Então, por isso você vai passando de fase. Então, por isso que é importante currículo conciso, 6 segundos ali, pô, tem o que eu estou buscando, para depois fazer uma análise criteriosa, uma ligação rápida, uma mensagem por WhatsApp, a partir daí depois uma entrevista de 1 hora. Isso é legal a gente saber o que que é um currículo matador também, né? O que é um currículo matador? O que que é um Não, cara, currículo matador? guarda essa daí pra gente perguntar, só pra eu terminar aqui o checklist. Pode ser. Mas guarda essa Não, daí. mas tudo bem. Não, depois eu pesquiso aqui, depois eu vejo aqui. Ele tá falando isso, mas ontem, você sabe que você pergunta. Eu fiz uma. Cara, olha, eu fiz uma pergunta. Aí a pessoa respondeu ele. Não, peraí, deixa eu te perguntar outro negócio. Ele perguntou um negócio nada a ver com o que eu tinha perguntado. Deixa eu ver aqui. Ah, Como fazer. Então tá bom, responde nosso amigo então. Vai. Pelo amor de Deus, cara. Ó, são 11 pontos, tá terminando. Tá bom. 9º ponto, ter um pensamento organizado. Se a pessoa não me demonstra um pensamento organizado, eu não consigo trabalhar com ela. O que que é um pensamento organizado? Ele não. Eu sou um cara confuso. É, a gente é confuso. Você contratou a gente totalmente confuso. Você acha que a gente tinha um pensamento Você organizado? acha que a gente tem um pensamento organizado? Depende o que Não, você claro que assim, considera. tem níveis de organização. beleza. Ah, E tá. lembre que na época que vocês entraram também não tinha muita opção. Então o crivo era outro. O Gão no meu dia, eu falei, tava de saco cheio. Ele falou, vai se O crivo era outro. Mas, cara, é que eu não consigo trabalhar com alguém que não tem um pensamento organizado. Eu não consigo me comunicar. Eu fico estressado porque eu não consigo entender a pessoa. Né? Então eu preciso de alguém que tenha um pensamento organizado. Eu entendo aí, Mas o porque... que é isso? O que é isso? Tipo, Cara, é uma pessoa que ela consegue se expressar. tá. É uma Comunicação, pessoa então? que ela consegue se comunicar. É uma pessoa que ela consegue explicar. É uma pessoa que consegue te dar uma tarefa. É uma pessoa que consegue te explicar o que está acontecendo. É uma pessoa que ela consegue, cara, estruturar um pensamento lógico. Até mais simples, é uma pessoa que consegue fazer exatamente o que você tá pedindo. Que você às Não, vezes- isso é muito difícil. É muito que, difícil. é que essa conversa com você, porque é que a gente já aprendeu, mas Sim. tem a conversa com o Thiago que você perde ele, assim, se você você tá numa conversa, eu não você consigo, eu não perco. definiu que você vai falar esse tema com ele, se você der uma ele já perdeu a conversa. Perdeu?
Então tem que ser O que você entendeu? acha disso? mano? Organizado. Eu acho que o primeiro ponto passa pelas pessoas que dão certo trabalhando com você e as pessoas que não dão certo. E é legítimo você buscar as pessoas que dão mais certo trabalhando com você do que não. Se você fosse, talvez, o diretor de criação de uma agência que trabalha com gente muito criativa e normalmente você vai ter que ter diversos perfis de pessoas não lineares, talvez não daria certo. Então eu acho que, de novo, não tem bala de prata. E à medida que também hoje você é o CEO do grupo, então naturalmente a tua agenda com o C-Level que reporta para você tem que ser muito eficiente. Então, naturalmente ali você está organizando o que traz mais eficiência para a empresa. Não, perfeito. Mas você acha que a criatividade ela tem a ver com a desorganização de pensamento? Não necessariamente, mas a pluralidade de ideias, a pluralidade de perfis. Perfeito. Então você também vai ter gente que talvez seja caótica. Mas ali naquele conjunto, a pessoa ela tem a contribuição dela. Por isso você é Perfeito. super caótico. Não, mas é que eu conheço pessoas muito criativas que elas não têm um pensamento desorganizado. Entendeu? Sim. Mas elas falam assim, ó. Elas fazem assim, sabe? Então começam a viajar, mas elas viajam de uma forma clara. Entendi. Elas vão te mostrando pra onde elas estão viajando, entendeu? É que existe pessoa que ela pensa falando. Então ela Aham. estrutura o pensamento dela falando. E isso normalmente, se você não percebe, começa a fazer com que você perca a paciência. Porque você fala, peraí, onde você quer chegar? Às vezes a pessoa nem ela sabe ainda. É. Mas ela precisa verbalizar para concluir. Existem outras pessoas, não, peraí, eu racionalizo tudo antes de colocar. Então também entra nos estilos. Cara, eu sou esse cara que pensa, que organiza enquanto fala. É, eu também sou assim, porque a gente, sei lá, tava falando de criação de Ok, evento e tudo com mais. certeza. Eu vou, tipo, estruturando e falo assim, quem eu posso chamar pra Não, fazer não. isso? Que empresa eu posso contratar pra fazer Não, isso? não, 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 o Kaique não é esse cara. Ele pensa e fala uma parada totalmente nada a Não, ver. não. Que Ah, se tudo você bem, conhece tudo ele bem. por anos, você entendeu o que ele quis dizer. Não, é que isso aí é uma associação diferente. Que às vezes eu troco as palavras das pessoas e só quem me conhece muito entendeu o que exatamente eu tô falando. E às vezes o pensamento tá mais rápido que a É, fala. E sempre aí a hora também. que desconecta também Teve é um uma problema. vez que eu não lembro o que eu falei. O que eu falei? Eu falei uma parada nada a ver e só o Gui entendeu, porque o Gui tá comigo há 5 anos. Ele falou assim, cara, desculpa, gente, ele não quis Não, fazer. você foi mencionar, tipo assim, cara, a gente devia chamar o Constantino pra um podcast. Aí o Gui falou assim, cara, o que ele quis dizer foi Florian Bartunek da Constellation. Eu não tinha nada a ver com nada. E o Gui tava certo, cara. Então, às vezes isso acontece. Entendeu? Que loucura. Às vezes acontece, às vezes acontece. Agora a assim gente que vai funciona. entrar no ponto polêmico agora. Meu Deus do céu. Esse é o que deu polêmica. Tá? Agora o bicho vai pegar. Que é assim, ó, não fazer leilão de preço. É isso aí. Ou seja, não usar como argumento o salário que lhe foi oferecido em outro lugar. Quem entra pelo dinheiro também sai pelo dinheiro. Tá? E só para deixar claro, eu não tô falando de futuro e projeção, eu tô falando de hoje. Pô. E especialmente pro cara que briga por R$100, R$200, R$300, ou alguma coisa que é migalha. Não uma coisa que é relevante. Porque existe um caso complexo. Pô, a pessoa, sei lá, recebeu 50 mil e aqui, pô, é 5 mil. Pô, é uma coisa cabível. Mas assim, ó, uma pessoa que é de 30 para 31, eu acho que isso daqui é um... Assim, se a Chorar pessoa pra tá migalha. brigando por isso e não tá olhando pro upside, a direção, que é onde a gente, em tese, deve se alinhar, especialmente num business como o nosso, que é meritocrático e a gente vende ações para as pessoas, a gente dá ações para as pessoas, para mim isso daqui é um... Ih, cara, vai dar trabalho. Né? Como que você vê essa questão de leilão de preços? Bom, primeiro que uma coisa que eu já sou completamente contra é quem faz contraproposta. Então, assim, não, então eu recebi a proposta de 10, eu vou lá para minha empresa e falo, estão pagando 10, ou você me aumenta 10, ou eu saio, que isso já começa aí, que Isso já é loucura. tudo errado. Já começa tudo errado. É maluquice. Segundo ponto, eu acho que toda pessoa que ela se predispõe a analisar uma oferta de emprego, ela deveria fazer uma análise do que ela está buscando. Então, a partir daí, você tem um checklist. Pô, eu estou buscando esse desafio com esse projeto e salário é um dos componentes. E a partir daí, você deveria colocar um peso do quão importante é cada um desses itens e você tem muito claro o critério. Bom, então eu não vou aceitar uma posição por menos de 10. E a partir daí você entra naquela proposta e efetivamente o quão distante tiver, você avalia se faz sentido para você. E é legítimo se a proposta não faz sentido para você. Perfeito. Agora, o que não dá é o barganhar, isso eu concordo contigo, ficar aquele vai e volta ali, porque me parece que a partir daí você começa a entender, puta, quer dizer então por R$1.000 o projeto, óbvio, num contexto de alguém que ganha 10, 15 mil, né? Não é alguém que ganha 2 mil e tira R$1.000, só vamos colocar aqui a proporção correta. Acho que aí efetivamente eu acho que você tem um ponto aqui para olhar, mas de novo, eu acho que só o cuidado de não generalizar para entender efetivamente qual que é a situação daquela Sim. pessoa. Perfeito. Não, legal, cara.
E aí o último ponto é ser viciado em aprender, que é um pouco da pergunta do Janot na entrevista, né? Porque, cara, todo mundo é tão rápido, né? Então a pessoa precisa o tempo todo estudar, aprender. E às vezes a pessoa não precisa nem saber, mas ela precisa ser uma pessoa que é capaz de aprender o tempo todo, né? Isso.